Muito bem, estamos de volta com o programa de carrinho e vamos agora para a entrevista da semana. Mestre em Ciência da Comunicação, colunista de Zero Hora e GZH, comentarista da Rádio Gaúcha e um profundo estudioso do mundo da bola. O De Carrinho conversa nesta semana com Leonardo Oliveira. Boa tarde, Léo. Que grande prazer em ter você aqui. Boa tarde, Cassiano. Boa tarde aos amigos do canal de Carrinho, toda a comunidade aí de Taquara. É um prazer aí estar trocando essa ideia, conversando, batendo esse papo contigo. Bora bater papo então, Léo, e vamos falar sobre como tudo começou. O que te levou ao jornalismo? Fala das tuas primeiras oportunidades. Você começa no jornal, não é mesmo? Nos anos 90. Deve ter aí muita história bacana. Bom, Cassiano, o jornalismo foi algo natural, acredito, porque eu sempre fui muito consumidor de notícias de futebol. Eu aprendi a ler lendo a Zero Hora de trás para frente. Na época a Zero Hora tinha uma contracapa que era de esporte, era uma manchete de esporte, e isso criou um hábito na minha geração e gerações anteriores de ler o jornal de trás para frente, né? Porque a gente começava pelo esporte. Então, aos 7 anos eu já aprendi a ler lendo a Zero Hora, e sempre fui muito interessado pelas notícias de esporte, pela notícia de jogadores, de onde estavam, dos times, enfim. E quando chegou na hora de eu escolher algo para fazer na faculdade ou para seguir uma carreira, e esse é um ponto que eu acho que a gente precisa olhar, porque a gente é muito jovem quando vai escolher a faculdade que vai cursar, né? Eu tinha 17 anos, a gente não tem a maturidade para definir isso. Algumas pessoas têm uma vocação, têm uma inspiração em família. No meu caso, não, eu nunca tive jornalista na família. Então foi algo assim, eu excluí as engenharias, porque matemática, enfim, aquela coisa toda. Medicina eu excluí, né, por uma questão de não ter aptidão para isso, enfim, né? E também demandaria muito tempo e muitos pré-vestibulares e muito estudo e muitos vestibulares, e a minha condição financeira não suportaria isso, né, da minha família. Então eu fui vendo o que eu poderia fazer e acabei parando no jornalismo, porque sempre gostei de esporte, e assim, quando eu entrei na faculdade, eu entrei para fazer jornalismo esportivo. Depois acabei trabalhando na política também, por um curto período, mas a minha carreira toda é no jornalismo esportivo, porque eu nunca me vi trabalhando em outra área, mais perto da formatura, enfim, né, mais maduro. Eu já percebi que, sim, poderia trabalhar em outras áreas, se não fosse jornalismo esportivo, enfim, mas foi algo definido com a mentalidade de fazer o que eu faço hoje, né? E graças a Deus consegui realizar meus sonhos, consegui ter uma trajetória numa área com a qual sempre me afinei muito. E é uma área muito difícil, muito competitiva, e claro, né, que quem é jornalista está pronto para tudo, para qualquer situação. Mas o jornalismo esportivo, ele mexe com a emoção, mexe com o sentimento. Eu sempre conto que eu comecei lendo jornal, mas antes de ler o esporte do jornal, eu lia primeiro a programação da TV, dos canais de TV daquele dia. Aí eu comecei a ler a Cruzadinha. O primeiro jornal que eu li foi o Correio do Povo. E aí, depois da Cruzadinha, eu passei para a coluna do Hilton Mombach, que até hoje tem coluna lá no Correio. E depois disso, comecei a ler o esporte e aí fui avançando para outras áreas. É muito legal esses bastidores aí e saber como que começa uma profissão que desperta tanta paixão como é o jornalismo. E, Léo, você com a experiência de ter aí vivenciado o dia a dia dos clubes desde os anos 90, conviveu com uma outra forma de relacionamento, menos pessoas também, uma proximidade maior da mídia e dos clubes. Como você encara essa transformação para os dias atuais?
com clubes cada vez mais fechados, mas muito mais meios informando, sejam os tradicionais, como também os independentes. Eu posso dizer que eu cheguei a pegar ainda o final do período do vestiário, né, de entrar no vestiário para entrevistar o jogador, né, aquela batidinha na porta que o repórter fazia, né, o vestiário, estamos no vestiário. A gente entrava, os jogadores estavam ali, alguns deles ainda se trocando, e tu entrevistava o jogador de toalha, e tinha dirigente ali junto, o técnico, tu muitas vezes fazia entrevista com ele na sala dele, né? Então todo aquele ambiente de vestiário eu cheguei a pegar, pouco tempo, é verdade, acho que 2 primeiros anos, eu comecei em 96, maio de 96, eu me lembro de ter entrevistado o Hélio dos Anjos, o Ronaldinho é 98, então 96 até 98 isso acontecia, e a partir de 99 que começa a mudar, né? Daí já começam a ter as salas de entrevista, as salas de conferência. Então eu peguei toda a transformação, depois a parte das entrevistas coletivas, no Grêmio ela começa um pouco antes, no Inter lá por 2004 institui que era um jogador e um técnico todos os dias, mas peguei o período que tu entrevistava o técnico ao final do treino, assim, cara a cara, não era com bancada, não era nada, na saída do campo, né? Muitas vezes iam na sala de imprensa, o técnico ia na sala de imprensa, não havia assessor de imprensa, o Grêmio começa com assessor de imprensa em 99, com o Sérgio Schiller, o Inter tinha começado um pouquinho antes com o Cláudio Dístimo, mas ele era mais voltado para a direção do clube, o Nobrinho chega em 99, 2000, acredito que o Nobrinho chega em 2000, final de 99, 2000, para ser assessor de imprensa do Inter. Então assim, eu peguei a área pré-assessor de imprensa, a área pré-conferências, e aí foi reduzindo, aí o técnico dava conferência todo dia, depois passou a dar uma vez por semana no final dos jogos, e hoje só depois dos jogos, né? Jogador a gente entrevistava na saída do treino, se criava um vínculo maior com o jogador, com o treinador, tu desenvolvia uma relação de confiança. Eu acho que hoje é uma distância muito grande, são mundos opostos e tu não consegue entabular uma relação, porque as pessoas te conhecendo, sabendo da tua seriedade, do teu comportamento, da tua forma de agir, tu cria um grau de confiança e tu vai desenvolvendo, né, uma fonte. Hoje a fonte está muito restrita aos dirigentes. Enfim, são outros tempos. E aí a gente tem, a partir de 2017, 2016, a entrada da mídia dos clubes, que já era mais né? Antes teve, claro, os portais de internet. Quando eu comecei lá em 96, era a Gaúcha, a Bandeirantes tinha recém-retomado, a Guaíba. Aí era uma equipe da Band TV, uma equipe da RBS TV, o repórter do Correio do Povo e da Zero Hora. Depois a Pampa retomou, né, e aí tinha mais o repórter da Pampa, mas assim, era um grupo muito reduzido de repórteres. Hoje a gente tem, aí passou a entrar a mídia do clube, e hoje a gente tem os influencers, e aí a transformação é total. É uma transformação dos nossos tempos, que eu tenho algumas restrições a alguns modelos de influencers, né, ou de identificados. É uma discussão que precisa ser feita. Eu acho que assim, tu não tem que proibir ninguém de trabalhar. Eu acho que tem espaço para o influencer, tem espaço para o identificado, tem espaço para a mídia do clube e para a mídia tradicional. O que precisa é de uma regulação. Tem que ter uma regulação. Todos os meios têm uma regulação e o nosso meio não é diferente. Respeito o trabalho de todo mundo, respeito a linha que todo mundo adota, mas tu precisa ter uma regulação. E tu não pode colocar todo mundo junto e misturado, porque tem vieses diferentes, tem intuitos diferentes, enfim, é tudo muito novo. Eu ainda acredito que as melancias vão se encaixar no caminhão, que tudo vai se ajeitar, mas para que as melancias se encaixem no caminhão, tu precisa de uma regulação, e o nosso meio está carecendo de uma regulação. Isso está muito presente nas entrevistas coletivas, não é, Léo? Porque está tudo misturado. É torcedor de clube participando da entrevista para elogiar, é torcedor de clube participando para criticar, e no meio de tudo isso tem o jornalista do meio tradicional querendo fazer a pergunta jornalística. Isso acaba contribuindo para a irritação
dos técnicos que a gente tem aí acompanhado o Brasil afora, não só aqui no Rio Grande do Sul, ficou muito claro em relação ao Renato no último ano, mas em todo o Brasil. Então, é um ponto realmente que precisa se regularizar, se regulamentar, porque é preciso ter um padrão. Algum padrão precisa ser criado. Separa quem é mídia tradicional, separa quem é mídia independente, os profissionais falam com todo mundo, mas cada um na sua hora e no seu momento. Talvez seja esse o caminho. E, Léo, quais as reportagens mais marcantes que você, como repórter, teve e gostaria de destacar? O escândalo da gestão do ex-presidente Pífero, lá em 2015, está entre elas? Olha, tem algumas reportagens, sim, que são marcantes. A cobertura do caso Pífero, acho que ela foi marcante porque estava o assunto pipocando. Na época eu nem era mais setorista, e aquilo me incomodava porque estava claro que tinha algo de errado ali na forma de conduzir o clube, na gestão do clube, e eu acho que o papel da imprensa era tirar esse tapete e ver o que estava por baixo dele. E conversando com o meu editor na época eu fazia uma função mais de repórter especial, já quase migrando para opinião, para o colunismo, e disse, olha, eu quero abraçar essa história, eu quero ir a fundo nessa história. E eu acho que é importante o caso Pífero porque ele traz para o jornalismo esportivo algo que nunca foi uma marca do jornalismo esportivo, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, acredito que em boa parte do Brasil, e ali o jornalismo investigativo entrou no jornalismo esportivo. Eu acho que isso foi fundamental. Eu, como ponta do esporte, entrei num grupo com o pessoal do GDI, o José Luiz Costa e o Carlos Rousing, que são dois repórteres espetaculares, que faziam parte do GDI. Então a gente criou um grupo de trabalho no qual eles tinham a veia investigativa, e trabalhar com eles foi um aprendizado fenomenal, foi absurdo o que eu aprendi naquele período, e eu entrei com a parte do clube, da parte do futebol, da parte do conhecimento do jornalismo esportivo. E eu acho que a gente conseguiu montar um grupo muito heterogêneo, e aí o resultado do trabalho foi muito bom. Também foi legal porque o Correio do Povo, com o Fabrício Falkowski, fazia um trabalho muito bom também, e aí houve uma disputa, competição, matéria a matéria. O Fabrício dava uma informação, a gente buscava outra, a gente dava, o Fabrício buscava outra, então foi muito legal. Eu acho que quem ganhou com isso foi o jornalismo esportivo, e principalmente foi o Inter, que geralmente essas coisas do clube elas são guardadas dentro do Conselho Deliberativo. Os Conselhos Deliberativos, que deveriam ter a função de fiscalizar, muitas vezes eles colocam tudo abaixo de um tapete. Como a gestão que assumiu depois da gestão Pífero, que foi do Marcelo Medeiros, resolveu levar adiante a partir de uma reprovação das contas no Conselho Fiscal, e levar para o Ministério Público, a investigação também ela ficou com um caminho mais aberto. Mas enfim, foi marcante. Mas tem outras matérias. A minha primeira matéria de prêmio, que é estádios sobrenaturais, que eram histórias de eventos sobrenaturais que aconteciam no Olímpico e no Beira-Rio, quando estavam fechados, quando não havia jogo. Uma série que a gente fez que concorreu o Prêmio Embratel, que é o futebol em várias formas de jogar, futebol na obra, futebol na vila, futebol de cegos, futebol dos seminaristas. Então a gente foi pegando futebol jogado em várias parcelas da sociedade, e foi muito legal contar isso. Sim, tem outras grandes reportagens, assim, são 30 anos de carreira, mas tem algumas que marcam. Essas me marcaram bastante. Eu me lembro também, a minha primeira grande reportagem maior sobre os técnicos, a era dos super técnicos, que hoje a gente está vendo, ela começa lá no final dos anos 90, e inclusive tinha um programa na Band, super técnico, com o Milton da Jovem Pan, que era da Jovem Pan, e foi para Milton Neves, da Jovem Pan, foi para a Band. Então a gente estava mudando aquela ideia do técnico ser o cara de abrigo na beira do campo. Ele estava tendo grandes poderes, que é o que a gente vê hoje. Então marcar isso foi legal, uma reportagem.
Enfim, tem grandes histórias que eu contei, futebol na formação, os meninos, meu clube, minha casa, os meninos que vinham de todos os cantos do Brasil com 8, 10, 11 anos, que moravam nos clubes, como é que era morar num clube. Então tem os amores da Copa, em que 3 anos depois da Copa eu fui buscar aqueles amores da Copa do Mundo, as pessoas que tinham se conhecido na Copa, e aí eu descobri que tinha uma legião de gaúchas que tinham ido morar na Austrália, porque na época da Copa tiveram um relacionamento com australianos, começaram a namorar à distância, e também de um alemão que veio para cá morar com uma gaúcha de Santa Maria, um holandês que se encantou por uma gaúcha e veio buscá-la aqui. Então, assim, essa história dos amores da Copa, de resgatar aqueles dias de euforia, de loucura, de festa, de celebração do mundo aqui em Porto Alegre também foi muito legal e foi muito marcante. Tem uma outra matéria também que eu fiz em parceria com o Carlos Guilherme Ferreira, que é o Gays no Futebol, né? E que foi talvez a primeira matéria em que a gente rompeu uma barreira de falar de algo que é muito presente no futebol, né, de pessoas com orientações sexuais distintas ao do mundo masculino do futebol, e o futebol é muito conservador, né? Então, assim, tem algumas matérias que são marcantes, acho que essas, rapidamente pensando, e se for puxando pela memória que vai aparecer mais, mas essas são marcantes. Muito legal. E em cima de toda essa bagagem, Léo, surge a oportunidade de comentar pela Rádio Gaúcha e estar na linha de frente, como debatedor do Sala de Redação. Conta sobre essa transição aí que você fez na sua profissão, de passar da redação para o rádio. Bom, quando eu comecei na rádio, na Zero Hora, eu comecei na área de apoio, eu fui office boy da redação, depois eu fui trabalhar numa espécie de agência de notícias que tinha na redação, que era um setor que abastecia a redação com telefotos, com notícias, de agências de notícias, a gente indexava as agências de notícias e tal. Eu sempre tive muita relação com a rádio, porque a gente também prestava o serviço para a Zero Hora e para a Rádio Gaúcha. Quando eu comecei a fazer no esporte alguns freelancers no final de semana, de fazer tabela de classificação, notinhas, eles precisavam de alguém para fazer esse trabalho mais braçal, eu me apresentei, então domingo sim, domingo não, eu fazia esse trabalho na rádio, na Zero Hora. E eu tinha, como eu fazia tabelas de classificação, rodadas, eu buscava muito, e tinha essa relação com a rádio, eu buscava muito a ajuda do Kleber Grabowska. Então eu sempre fui um cara e isso era estranho, porque era estranho na época, porque a Zero Hora e a Rádio Gaúcha eram concorrentes. As redações eram em andares distintos e não havia muita conexão. Por exemplo, o pessoal da rádio ia pro Olímpico, Beira-Rio, para cobrir os treinos no carro da rádio, e a Zero Hora ia no carro da Zero Hora. Nas viagens, né, idem, o pessoal da rádio ia com a sua equipe, a Zero Hora ia com a sua equipe, se conheciam, se cumprimentavam, mas é como se fosse uma outra empresa, eram duas empresas dentro da mesma, né? Parece, hoje, falando disso, estranho, porque hoje a gente está super integrado. Mas eu sempre tive essa relação com a rádio. Então, quando eu fui para a reportagem, o Kleber, que era coordenador da rádio, sempre, né, fui muito próximo dele. O Kleber é um cara de uma gentileza, uma pessoa maravilhosa, assim. Me lembro que o Kleber sempre me chamou para participar de programas ou como convidado. Tanto que o primeiro Sala de Domingo, que foi apresentado pelo Vianney Carlet, eu estava no primeiro Sala de Domingo. Se buscar lá no arquivo, eu participei como convidado, porque a Gaúcha tinha um programa chamado Bola na Mesa, que era um programa gravado, de entrevista, enfim, e era muito fria a programação. E aí eu participei do primeiro Sala de Domingo e fui um cara que participei sempre do Sala de Domingo e tal. Depois, sempre participando da rádio, sempre entrando em programas como convidado, e quando houve a integração, porque a primeira integração é Zero Hora e Clique, né? O pessoal do Clique vem para trabalhar na redação da Zero Hora e tem integração de on e off. E depois vem em 2019 a integração com a Rádio Gaúcha de forma efetiva. Já havia uma aproximação muito grande que foi se desenvolvendo, né? Aquela ideia do distanciamento, ela fica lá para final dos anos 90, mas a integração com a fusão das redações se dá em 2019. E aí, quando eu sou convidado a me tornar colunista da Zero Hora,
e comentarista da Rádio Gaúcha e debatedor do Sala. Foi um pacote todo, né? Eu já estava preparado, já tinha desenvolvido uma trajetória para isso. Enfim, o Rafael Sequim, que era o nosso diretor na época de esportes, me apresenta esse projeto, eu abraço, e desde março de 2019 eu estou como debatedor do Sala e como comentarista da rádio. É legal, porque mesmo com muito tempo de casa, é legal tu estar se reinventando, tu tá recomeçando. Para mim foi como um recomeço, assim, porque eu sempre fui um cara da mídia impressa, eu sempre fui um cara que dominei a mídia impressa, que aprendi o jornalismo na mídia impressa, sou da mídia impressa, e aí com 25 anos de carreira eu tenho que começar a dominar um novo veículo, uma nova mídia, né? E com linguagem diferente, com tempo diferente, com dinâmica diferente, com a necessidade de melhorar a voz, de melhorar a dicção, de melhorar né, toda a minha... de quebrar uma timidez, de mudar um pouco do meu comportamento. Sempre fui um cara muito retraído, muito tímido. Enfim, comecei de novo aos 25 anos para dominar uma nova mídia, e acredito que passados esses 5 anos eu ingressei numa nova fase. Eu acho que eu estou muito mais firme, muito mais confiante, muito mais estabelecido, e eu, na minha avaliação e um balanço que eu faço, eu estou começando um novo ciclo, né? Primeiro foi o ciclo de afirmação, agora é o ciclo que é de desenvolvimento e crescimento, né? Enfim, eu costumo separar minha carreira em ciclos, mas é fascinante tu começar, tu te desafiar, e não é fácil, né? Tu segurar um microfone com o poder que tem, a força que tem, a capacidade de alcance que tem da Rádio Gaúcha, né? É uma responsabilidade imensa e um orgulho, né? E um orgulho de tu estar na principal rádio do Brasil, sendo um dos 4 comentaristas da principal rádio do Brasil. Acho que eu estou num grupo ultra seleto. Não tenha dúvida, é um privilégio muito grande estar na Rádio Gaúcha, sendo um dos comentaristas dela, pois é uma rádio muito potente, é um microfone muito potente, e tudo que na Rádio Gaúcha se diz repercute demais devido à grande credibilidade que a empresa tem. E, Léo, você contou aí sobre os passos que a sua carreira avançou, e avançou demais, e você, em paralelo a isso, não cansa de estudar. E, recentemente, passou um período em Barcelona, não é? Conta o que você fez por lá e que bagagem foi possível, em termos de conhecimento, trazer para cá. Bom, a passagem por Barcelona, ela vem muito de uma inquietação minha, primeiro de uma necessidade de buscar conhecimento. É uma coisa que é minha, que eu tento transmitir para meus filhos, de não se contentar, e assim, eu peguei o início da internet no jornalismo, né? Eu fui o primeiro cara no esporte a começar a manusear, na época, o KD, a fazer busca no KD e manusear a internet. Nós tínhamos um ícone do Explorer porque ninguém usava, e eu comecei, e assim, era uma navegação lenta. Pô, tu clicava lá no KD e saía para tomar um café e voltava, daí tava lá o que tu tinha pedido. E foi por curiosidade, e eu sempre fui muito curioso, eu sempre quis muito conhecimento. Eu sempre gostei muito de viajar, eu sempre gostei muito de geografia, de geopolítica. Eu acho que o futebol tem muita conexão com isso. E assim, eu sempre tive um sonho de morar fora. Eu tive uma oportunidade em 97, eu fui fazer um curso de inglês em Londres, mas eu fiquei 1 mês apenas, voltei porque senti falta de casa, da família, e na época a minha namorada, ela era professora de inglês, ela disse, vamos ficar, a gente tem dinheiro para ficar. Poderia ter ficado mais 2 meses, pelo menos, e aprender o inglês, de fato, né, ter fluência, enfim. E mas no fim eu quis voltar, eu era muito jovem, tinha 23 anos, e aquilo ficou, depois eu me arrependi. E eu sempre tive o sonho de morar fora, e eu sempre gostei muito de futebol europeu, de consumir, e eu queria estar nesse universo, eu queria ver esse universo por dentro, e eu queria estudar. Eu acho que o futebol, ele, há muito tempo, e ele virou um negócio, e aqui no Brasil agora ele está começando a despertar isso, e eu sempre gostei do futebol além das 4 linhas. Eu acho que o jogo se resolve ali das 4 linhas, mas ele começa a ser decidido muito antes, fora das 4 linhas. Então eu sempre gostei de entender da gestão, eu sempre gostei muito de marketing esportivo. Marketing é algo que me fascina, que está muito ligado à comunicação. Eu sou um cara que sempre
criar algumas coisas, sou muito criativo, sou muito fértil de ideias. E aí eu uni o útil ao agradável. Eu queria morar fora, eu senti a necessidade de estudar mais do marketing, da gestão esportiva, eu queria conviver, ver por dentro como é que era o futebol numa das principais ligas, como a Espanha, e foi uma experiência inexplicável, não tem como dimensionar. Foi uma realização de um sonho. Foi difícil, porque eu fui sozinho, minha família foi só nas férias, meus filhos são pequenos, estavam na escola. A gente resolveu, eu e a minha esposa, não tirá-los da escola, porque eles não iam cumprir o ano letivo lá e não iam terminar o ano letivo aqui, então eles iam ficar num hiato ali. Mas foi maravilhoso também proporcionar para eles ficarem 2 meses e meio, morarem numa cidade como Barcelona, que riquíssima de cultura, o mundo tá ali, de tudo. Então, assim, acho que foi uma experiência inexplicável. A empresa topou, meus diretores, o Carlos Etichuri e o Thiago Cirqueira, quando eu apresentei o projeto, imediatamente abraçaram a ideia e levaram adiante e brigaram muito para que eu fosse, para que a empresa topasse que eu ficasse trabalhando remoto, né? Eu continuei vinculado à RBS, trabalhava lá, da Espanha, e pude estudar, fiz um curso de gestão e marketing esportivo no Johan Cruyff Institute, que, o nome diz tudo, né? Enfim, tive contato com gente de todos os tipos, de todos os lados, de todo mundo. Fiz jogos do Barcelona, assisti jogo da Liga dos Campeões, que para mim foi um sonho, foi emocionante estar no estádio e ver aquela trilha da Liga dos Campeões tocando. Enfim, foi maravilhoso. E eu acho que eu trouxe uma bagagem muito grande que eu estou aplicando, e tem muito ainda mais para aplicar, tem muito mais ainda para contar. Eu estou vendo formas de colocar esse conteúdo para fora. Muito incrível, sem dúvida nenhuma, uma grande bagagem. Só este período em Barcelona já daria um grande bate-papo aqui. Pena que a gente não tem tempo. Estamos aqui conversando com Leonardo Oliveira, comentarista da Rádio Gaúcha. E, Léo, você se mostra um comentarista que busca analisar com base sempre em dados. Para você, essa é a forma com que o futebol e o esporte como um todo atualmente estão pedindo? Cassiano, o mundo é dos dados. Os dados são o novo ouro. Os dados, está todo mundo enlouquecido atrás de dados. Tudo hoje se norteia por dados. As pessoas têm essa era da internet 2.0 e agora está entrando na internet 3.0. Essa era digital, ela te permite fazer uma coleta de dados, e quando tu tem tantos dados, tu tem que saber, eles estão te dando o caminho, eles estão te indicando o caminho. Então, assim, o que eu vi lá na Europa é que os clubes de futebol, todos eles tomam suas decisões no dia a dia baseado em dados. Tu não pode esquecer do lado humano, porque tu não está lidando com robô, né? O aspecto humano é muito importante, porque tu pode lá ter todos os dados. Vamos lá, pegando o caso do torcedor, eles conseguem mapear tudo que o torcedor faz a partir de dados, né? Eles conseguem mapear o gosto do torcedor, o hábito do torcedor, né? Tudo a partir de dados. Porém, tem uma parte que é humana, que não adianta tu ter todos os dados, tu não entender a cultura local, tu não entender a motivação, não entender o que move aquele torcedor. Mas tu não toma uma decisão de forma intuitiva. Tu não é mais achismo. Tu agrega uma informação de dados, tirada através dos dados, para embasar a tua decisão. O mundo está se movendo assim, as grandes indústrias se movem assim. Por que o futebol não se moveria? Se todos os outros setores da indústria se movem assim, por que o futebol não pode se mover? Eu vejo no Brasil uma resistência, me incomoda quando eu ouço que só o número. Não.
O SofaScore é importante para te dar lá os números do jogador, para tu entender o jogo. Muitas vezes tu entende o jogo, por que ganhou mais duelos, perdeu mais duelos. A questão é que tu tem que saber interpretar os números. Porque se eu ficar dizendo assim, teve 60% de posse de bola, tá, e aí? O que eu vou te dizer com isso? Teve 60% de posse de bola porque os ataques, a bola passou muito mais tempo na defesa. Então essa posse de bola, ela é na defesa, então é uma posse de bola improdutiva. Pronto. Se eu disser um número solto, não. Por que tá tendo problemas? Porque tá perdendo muitos duelos. No meio campo, perdeu 18 duelos durante o jogo. Teve 7 arremates, nenhum a gol. Entendeu? Então assim, mas como é que foram os arremates? Porque tem arremate, se tu chutar a bola de fora da área e sair um traquezinho e o goleiro pegar, é um arremate. Então tu tem que ter o número, mas tu tem que também analisar o número. Eu acho que o número ele vem para te dar para dar substância, para te dar caminho, para abalizar a tua percepção. Tu não pode ficar só na percepção, porque muitas vezes a percepção ela está equivocada. Então tu tem que bater tua percepção com os números. É fundamental, e eu acho que o futebol brasileiro ainda não sabe usar os números, não os números de dentro de campo, estou dizendo os números de fora de campo, né? Eu acho que a gente tem condições de entender melhor o torcedor a partir dos dados, mas é o novo mundo, é o que a gente tem, e a gente precisa saber lidar com isso. Eu não posso virar as costas e dizer que eu não sei entender número, ou que eu não gosto de número, que eu não gosto de matemática. Não. Tu tem que entender os números, tem que interpretar os números, tu tem que fazer o uso desses números para, né, dar substância, para dar vitamina, para dar força para a tua opinião. Né? Tu tem que, é um conjunto. Tu não pode nem excluir, nem usar somente eles. Sem dúvida. Não tem como analisar futebol sem levar em conta os dados, mas não podem ser analisados apenas os dados. Senão, não precisaria analista. É só olhar o dado ali e pronto, está resolvido. Não, mas é preciso interpretar. Interpretando, vai se verificar o que de dado ali tem em relação realmente a algo que está sendo desempenhado e o que é subjetivo, que é o chutezinho fraco que você comentou, mas que lá na estatística conta como finalização. E, Léo, vamos falar agora um pouquinho de futebol. Neste final de semana, teremos a última rodada da fase de classificação do Gauchão. O Grêmio tem um novo treinador, o Inter manteve o Roger, as equipes ainda buscam um melhor jogo, com o Grêmio se reformulando mais, contratando bastante. Que balanço você faz dos dois times até aqui? Sobre o Gauchão, o Grêmio é um time em construção. O Grêmio está tentando inscrever jogadores. O Grêmio correu na sexta-feira para inscrever novos jogadores. O Grêmio é o time do ano passado, né? Ainda é o time do ano passado com uma nova ideia. Sendo que alguns jogadores não estão, não se encaixam nessa nova ideia. Então é um trabalho que está começando, e o Grêmio sabia que aconteceria isso. O problema é que o timing do Grêmio ele é diferente do timing que o Gauchão FIFA exige. O Gauchão FIFA está terminando a primeira fase e a gente não terminou nem em fevereiro, não está nem na metade de fevereiro. Então assim, como é que tu lida com isso? O Inter tem essa vantagem porque o Inter tem uma continuidade de trabalho e manteve o grupo, e ficou nítido isso no Grenal. Embora o Inter tenha uma dificuldade de liquidar os jogos, de construir as vitórias. Tu não pode chegar num Grenal contra um adversário que é tão que está num momento de construção e que tem precariedades, criar 8 chances claras de gol e converter uma, e o Inter quase perdeu o jogo. Enfim, por isso que no meu comentário na rádio eu disse que os dois saem satisfeitos, os dois saem com algo a reclamar do Grenal, porque o Grêmio viu um Grenal cair no colo dele. O Grêmio não estava jogando absolutamente nada, mas tem um gol de pênalti num lance isolado, constrói uma vantagem que parecia impossível e 2 minutos depois perde. E o Inter sai frustrado, por quê? Porque criou 8 chances de gol e conseguiu converter uma, e no final do jogo ainda acabou com o Grêmio empurrando ele contra o seu gol, botando bola na área, criando situações de perigo. Então assim, é um gauchão que me parece muito mais desenhado para o Inter,
pelo fato de o Inter estar com o time em construção. O Grêmio vai ter que colocar ao mesmo tempo no time Amuso, Luan Cândido, Cuejar, Christian Oliveira, o Camilo, que vai ser o reserva do Cuejar. O Grêmio está buscando ainda lateral, ou seja, o Grêmio vai ter que botar todos os jogadores, quase meio time, e fazer com que em 10, 15 dias esses caras encaixem e joguem de igual para igual contra um time que está num trabalho de 8 meses. É um time que foi quinto colocado no Brasileirão e é um time que manteve todo o grupo. Então, o desafio do Grêmio é muito grande. Mas como temos a perspectiva de um Grenal na semi, mas na final, principalmente, na semi é muito difícil, tudo se decide nessa tarde de sábado, o Grenal muda tudo, e aí vão para 2 jogos de Grenais, e aí o clássico ele é um campeonato à parte, então tu esquece tudo, e aí é um jogo de superação, é um jogo de estratégia. Por isso que eu considero, embora o campeonato pareça desenhado por Inter, é um campeonato que está muito aberto. E aí tem o fator juventude, né? O fator juventude, a gente tem que levar muito em conta. O Juventude teve um começo de ano muito bom. O Fábio Matias está fazendo um ótimo trabalho, montou um time muito competitivo. E aí tem o fator Juventude na semifinal. Quem pegar o Juventude na semifinal vai ter que suar muito para passar a final. A gente trabalha muito com a ideia de Grenal na final, mas para isso tem que passar pelo Juventude. A tendência é de que o Inter acabe em primeiro e o Grêmio enfrente o Juventude na semifinal. E pode ser que o jogo de volta seja em Caxias. Olha o tamanho da dificuldade que é. Então tem muitos elementos que fazem desse campeonato um campeonato de bom nível, de disputa, de competitividade e de emoção. Com certeza, saberemos aí logo mais o que vai acontecer. O Juventude, se não vencer a equipe do Pelotas em Pelotas e o Grêmio vencer o Ipiranga, o Grêmio acabaria em segundo e o Juventude em terceiro. Enquanto que o Internacional só não será líder se tropeçar diante da equipe aí do Monson em Porto Alegre, o que é muito improvável, não é? Enfim, até o fim do dia nós saberemos. E, Léo, avançando para a seleção brasileira, vamos avançar agora para a amarelinha. O que dizer de tudo que aconteceu desde a saída do Tite e como você encara este retorno do Neymar ao Santos, visando um futuro na seleção? A seleção brasileira, ela não começou ainda, de fato, o ciclo de Copa do Mundo e falta um ano e meio para a Copa do Mundo, menos de um ano e meio. A seleção demorou, a seleção ficou esperando o Ancelotti, perdeu um ano. Nós já começamos esse ciclo de Copa 6 meses depois, né? Porque a Copa foi no final do ano, do Catar. Aí a seleção ficou esperando o Ancelotti mais um ano, não veio o Ancelotti. Enquanto isso, ficamos com um tampão, o Diniz. E não é o técnico para a seleção brasileira, com o modelo de trabalho dele. E a seleção buscou o Dorival, com todo respeito ao Dorival. Dorival não tem laço para a seleção brasileira. A seleção brasileira é o principal time do mundo. A seleção brasileira é o principal time do mundo, cara. Para treinar a seleção brasileira, ele tem que ter muito laço. E me assusta quando eu vejo muitos colegas meus e os torcedores colocando uma responsabilidade nas costas do Neymar, e o Neymar não é mais o mesmo jogador. Tá se imaginando o Neymar da Copa de 2018, de 2022, não é mais esse jogador. Já não era em 22. 22 o Neymar tem um grande momento, jogo contra a Croácia, e já era um jogador mais posicionado, já tinha virado um meia. O Neymar não vai resolver os nossos problemas. O Neymar pode ser uma boa liderança, o Neymar pode ser uma referência. É muito cedo fazer qualquer análise dele no Campeonato Paulista. Ele fez só 3 jogos, está muito desembocado, mas não esperem o Neymar de pegar a bola contra a Croácia e sair costurando e construir a jogada. Esse Neymar a gente não vai ter mais. E o problema é que a gente precisa desse Neymar. A gente precisa do Neymar que resolva. Nesse nível de Copa do Mundo, tu não pode ter jogador que tá ali só para dar tapa na bola, para pentear a bola, para pifar o... Não. Nível de Copa do Mundo, tu precisa dos melhores nas suas melhores condições. E eu não sei se a gente vai ter isso do Neymar. Me assusta um pouco, eu sou um pouco cético quanto a essa volta do Neymar. E o Dorival,
Vamos lá, né? O Dorival tem um começo de ano agora contra Colômbia e Uruguai. E Argentina, perdão. Colômbia e Argentina. Como é que vai ser se o Dorival não conseguir vencer esses jogos? O Dorival terminou o ano numa posição melhor, graças a algumas vitórias, mas assim, é Peru, é Chile, o Brasil perdeu para o Paraguai. Enfim, eu vejo muito complicada a situação do Dorival, e a CBF também me parece que, né, tá tateando, tá um tanto sem rumo, centralizadora das decisões do seu presidente. É um ciclo de Copa que a gente vai chegar bastante prejudicado. Torço para que eu esteja errado. Muito bem, e chegamos ao final do nosso bate-papo. Leonardo Oliveira, passou rápido. Muito obrigado pela sua participação. Prazer em te conhecer e ter você aqui no De Carrinho. Grande abraço, sucesso e até uma próxima. Obrigado, Cassiano. Obrigado aos amigos do De Carrinho. E desejo aí de um ano de 2025 de conquistas, de um ano pleno, um ano cheio de saúde e um ano com menos desastres, né? Que a gente não tenha o que a gente teve em 24, o sofrimento, a dor, a angústia, que a gente possa avançar nesse sentido, que a gente possa entender por que isso aconteceu, as razões e evoluir e avançar. Grande abraço, bom sábado, bom final de semana a todos. Que assim seja, grande abraço, sucesso. Leonardo Oliveira, comentarista da Rádio Gaúcha, foi o entrevistado desta semana aqui do programa De Carrinho.